Mas e se o pastor é um homem que se posiciona, um homem que se posiciona dentro da caminhada espiritual, mas a sua família não se posiciona, os seus filhos, a sua mulher, a retaliação vai chegar lá por causa do que o pastor está fazendo? Ou não, eu cubro todo mundo aqui e é um pacote. Eu não vou tapar aqui o sol com a peneira. Pode afetar sua família, sim. Pode afetar sua família, porque, primeiro, a salvação é individual. E nós temos que educar nossa casa. Porque quando Deus chama Josué e põe aquela proposta, e Israel não queria servir a Deus, Josué disse, peraí, se vos parece mal servir ao Senhor, tudo bem, mas eu e a minha casa. Só que o problema é que está onde? É que muitos só estão no eu, não estão falando da minha casa. É preciso agregar você e sua casa servindo ao Senhor. Entendeu? Ensinar seus filhos desde cedo a servir ao Senhor. Tal como fez o meu pai há muitos anos atrás. E hoje nós somos resultados das instruções que nós recebemos. Antes nós tínhamos pavor, lutávamos porque o pai nos ensinou. Não, você tem que... Nós tínhamos medo no início, mas depois que nós abrimos os olhos espirituais, nós começamos a lutar com as nossas próprias forças, nosso próprio entendimento, porque nós nos submetemos agora ao senhorio de Cristo. Agora, vamos olhar. É uma possibilidade. Existe o fato de que eu tenho um intercessor na minha família que ora. Tá bom. É como que, não sei, aqui quase que as pessoas não acarretam água na cabeça, talvez é mais lá no interior, né? Uhum. Mas Angola é muito comum quando está com falta d'água, né? Você repara que você vai para a fonte da água, no chafariz ou numa fonte da água, abre a torneira e enche o recipiente. Aí você pede ajuda para alguém. Me ajuda a colocar a banheira sobre a minha cabeça, por favor, que eu quero... E a pessoa chega e segura sozinho para colocar na sua cabeça. Não existe isso. É preciso que eu que preciso de ajuda seguro e a pessoa que me ajuda também segura. E juntos vamos colocar. Então, essa história de que meu pai é pastor, eu sou filho de pastor, eu sou filho de evangelista, eu sou filho... Minha mãe é bispo, é apóstola, seja o que for consagrado... Essa questão, ela está fazendo a sua parte desse processo. Agora, você que faz parte só porque teu pai é padre, pastor, é o que seja o que for, meu conselho é, a salvação, ela já conseguiu. Você tem que fazer a sua parte nesse processo. E não tem essa história, meu pai é pastor e os demônios não vão atacar em mim. Vão atacar sim. Vão atacar sim, ok? Eu tenho muita prova disso e eu vou contar em vários testemunhos hoje aqui. Ô, William. Eu lembro quando eu completei 12 anos. Completei 12 anos. 12 anos, segunda semana. Meu pai falou, e aí, tá gostando? Você pediu um presente de um telefone, eu comprei pra você um celular, eu comprei pra ti, mas eu tenho um outro presente pra te dar. Eu fiquei, outro presente? Aí a minha mãe falou, se prepara, pega uma roupa desportiva, fala, uma roupa que você não usa muito, que você vai pra um lugar. E aí o meu pai tá aqui do meu lado. A gente subiu um monte. Levei ele pro monte. Cara... 12 anos. 12 anos. Eu já falava em língua já, porque eu recebi o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E daí, irmão, só pra subir o monte, quanto tempo fazia? Mais uns 25 minutos, meia hora. 25 minutos, meia só hora. Subindo. Só pra chegar no monte... E para chegar no lugar que o meu pai orava, mais uns 20 minutos por aí. Porque ainda temos que andar no meio da mata, procurar lugar, que era um lugar bem fechado mesmo que a gente foi. Chegamos lá, eu olhei pro meu pai falou, eu oro assim. Meu pai não falou, não, você vai orar agora assim, não. Meu pai chegou e eu olhei pro meu pai assim, no monte. Ele começou a orar, Senhor, te damos graça por esse momento. E ele começou a falar em línguas. Aí eu comecei a olhar pro meu pai e falei, pai... Nem falei nada, eu fiquei pensando, será que eu falo em línguas também? Será que eu oro? Será que eu dobro o joelho? Meu pai fazendo caminhadas espirituais, caminhando. Daqui a pouco eu comecei... E eu aqui orando. Daqui a pouco a intensidade aumentou. Aí eu comecei a orar com meu pai segurou na minha mão. Começamos a expulsar. Meu pai falou, agora vamos fazer uma oração de guerra. Falei, vamos orar. E foi assim. Eu creio que meu pai é meu maior exemplo de cristão. Assim. Aí, ó. Que coisa linda, cara.
Demais, coisa demais. maravilhosa, cara. Cara, que legal. Aqui no Brasil a gente fala orar pelo menos aqui no Paraná, orar no monte, nem é um monte. Você só vai eu no acho meio que do mar, não tem subida. Aqui em Foz acho que nem tem, cara. Não tem, Eu né? procurei todo lugar, nem montanha tem. Não, aqui em Foz Eu não já, tem. eu já, Se já fosse- comecei a procurar algum monte por aqui. Se fosse pro interior ali, já ia ter. Pitanga já ia ter. Pitanga, Guarapuava. Pastor, a gente já ouviu várias histórias aqui sobre. Nem tá anotado aqui, já vai fluindo a conversa. A gente já ouviu várias histórias aqui sobre vigílias na mata e a maioria das pessoas que vai orar em propósito no monte, né, eles costumam ter a visão meio que aberta parece que o sobrenatural lá no meio da mata é maior do que fora da mata. E geralmente guerras espirituais, visões de espíritos malignos e guerra é muito comum no meio da mata. Isso acontece lá em Angola também? O pastor tem alguma experiência de que entrou na mata e viu algo e teve que guerrear com algo lá ou não? Não, isso é que à medida que você vai se aprofundando em Deus, eu penso que existem estágios, existem níveis e quem nos acompanha, quem me acompanha, pode até tirar sua conclusão, porque a pessoa vai passar. A quem tá acompanhando para tirar o outro lado da coisa, para, sabe, aquela história. Eu já sei que já houve pessoas aqui no Brasil que estavam perguntando alguma pergunta que eu perguntei. É para saber mesmo ou é para você tentar entrar lá nele e se perder depois lá? Tá? E pessoas bem conceituadas aqui. O mundo espiritual é real. É real. É literal. Entendeu? Eu acho que o mundo espiritual... Eu até me gabo em dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Só para situar as pessoas. Tá? Quando é preciso um lugar isolado da civilização, isolado da correria do dia a dia, é necessário. Se você olhar ao longo das Escrituras, você vai perceber. E não é eu que estou respondendo isso, a Bíblia está respondendo. Por que Moisés teve que subir para o monte, num lugar, e deixou o povo ali com Arão, e ele foi lá para o monte, um lugar solitário, um lugar isolado, buscar a Deus. E você vê a repetir, Elias estava lá, no lugar solitário. E foi lá onde Deus falou com ele profundamente. Tantos outros exemplos. Jesus é o maior exemplo. Apóstolo Paulo, quantas vezes ele não se separou para a oração, né? E você se reparar, é mais em lugares isolados. Porque você, quando está no meio da civilização, da correria, do dia a dia, seu celular vai tocar, sua família vai incomodar, vai perguntar aqui, ligação daqui, daqui a pouco você desliga tudo, você vai se desligar tudo e você volta a estar na... Eu acho que quando você vai para uma batalha espiritual, você precisa desconectar de tudo, se desligar de tudo. Deus quer você integralmente, quer o teu absoluto. Porque, sabe, quando você esquece de você mesmo, é aí que Deus se torna visível para você, que Deus aparece e vai trazer revelações profundas. Tem coisas que Deus só vai falar para você a partir do momento que você se esvaziar das coisas. Tem um texto bíblico muito conhecido, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é uma coisa que, no contexto acima, Jesus vai falando de mamon, de se separar, e depois ele, no versículo 33, ele diz, mas aqui uma mudança de pensamento, que o principal que Jesus queria entregar para os discípulos era isso, o reino de Deus, e não só, sua justiça. E depois de todas essas coisas, observa só aqui algumas expressões, mas buscai primeiro, ele já diz que tem que ser primeiro, mas às vezes nós estamos terceirizando, ele já diz primeiro, reino de Deus. E todo reino tem um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus. Buscar primeiro o reino. E a sua justiça.
Outro problema que afasta muita gente da espiritualidade, de revelações, coisas profundas, é a falta da justiça do reino. O ser pastor ou líder, e quando falo pastor, eu me envolvo aqui, não é só o ato de ser ordenado ao ministério, porque tem muita gente que o diabo também coloca no pacote e se torna pastor, e fica um instrumento de Satanás. O diabo pode usar, né? Aí a Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer o quê, pastor? Justiça do reino. Não é só buscar o reino, porque ele diz, e a sua justiça. Depois, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, estamos fazendo o inverso. Estamos buscando mais as coisas em primeiro lugar e colocando o reino depois. Então, nós não tem como... Deus não faz casamento com isso. Você tem que obedecer os degraus. Busca o reino. Porque quando você buscar o reino, o rei do reino vai se revelar para você. E quando o rei do reino se revela, a justiça te acha, te abraça. Entendeu? E todas as outras coisas as coisas são acréscimo. Não é o principal. É o acréscimo de Deus para a sua vida. Entendeu? Então, o mundo espiritual é tão real que quanto mais reino você buscar, mais as revelações do reino vão se tornar presentes. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui é a falta da busca do reino. E reino para você buscar é o que Jesus fez. Curava, milagres, maravilha, multiplicação de pães e peixes, mas daqui a pouco a Bíblia diz o quê? E se retirava Jesus para um lugar de oração. E os seus discípulos o acompanhavam. Milagre, maravilha, cura. Jesus subiu por cima do mar e subiu no barco que era de Pedro e levantou-se a tempestade. E Jesus dormindo, porque Jesus disse, passemos para outra banda. Mas eles, mestre! Jesus disse, eu disse, passemos. Era para passar, não era para gritar mais. Era só para passar. Apesar da tempestade, era só para passar. Mas daí a pouco Jesus sobe para um monte orar. Se Jesus é o nosso maior exemplo de vida espiritual, por que estamos fazendo o inverso? Até Jesus viu a necessidade de buscar o reino, de estar presente, se conectar. Meu amigo, tudo que sai da sua fonte morre. Tudo que sai da sua fonte. Tira o peixe d'água. Tira a planta da terra. Tira o homem de Deus. É só arrancar o pastor de Deus. O pastor, se sai de Deus, sai da sua fonte. Tudo que sai da sua fonte morre. E Deus não fala com quem saiu da sua fonte. Então, nós precisamos voltar outra vez para a fonte. E Deus é a maior fonte, é a nossa inspiração, é a nossa revelação. Quanto mais você se aproxima dele, mais você se assemelha com Cristo. Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Simples, porque eram todos da mesma fonte, estavam todos parecidos. E Judas disse, vocês não vão conseguir, romanos. Para conseguir Jesus, eu tenho que vos dar o sinal, porque eu andei. Só alguém que estava na mesma fonte vai conhecer os teus planos, tuas estruturas. É isso aí. Bom demais, Yuri. Respondeu a tua pergunta? Opa! Eu ouvindo o pastor falar que a nossa mente vai viajando, né? Realmente, as maiores experiências que eu tive espiritualmente falando foi no monte. Glória no monte a Deus. Foi retirado. Foi retirado. Então, eu acredito que tem muito a ver mesmo. Quando você se desliga das coisas, do mundo material, né? Principalmente hoje em dia do celular, da televisão, de tudo, que hoje está tudo aqui na palma da mão, você sabe tudo o que aconteceu, e quando você se retira para Deus, as coisas acontecem.